Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, a Hora do Macabeus. Desde já agradeço a participação de todos que contribuem com o meu canal, que divulgam o meu canal, assim como os demais canais católicos. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante para a relevância do canal. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Quem puder contribuir, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixe pelo menos o like, é muito importante para a relevância dos vídeos, principalmente os vídeos que não são monetizados. Os vídeos não monetizados perdem a relevância, é muito importante o like, ajuda bastante mesmo. Então quem não puder contribuir com o Apoia-se, por favor, deixe o like. E aqui o primeiro vídeo do ano, desejando um feliz ano novo a todos aqueles que participaram do canal ano passado, que contribuíram e divulgaram o meu canal e os demais canais católicos também. Um feliz ano novo, muita saúde, paz e prosperidade. Que a bem-aventurada não canse de interceder por todos. Muito obrigado mesmo. Esse primeiro vídeo aqui, eu não vou falar do Apocalipse, eu vou fazer o primeiro vídeo do ano sem falar do Apocalipse. Olha que legal, né? Eu tenho lá o debate que eu fiz com o Marisvan. O vídeo está disponível lá no meu canal. Foi um debate a respeito da prostituta da Babilônia. Eu também peguei e disponibilizei o debate que eu fiz com Fabiana há 2 anos a respeito do mesmo tema, prostituta da Babilônia. Esse debate foi lá no Universo Católico. Eu baixei o vídeo no meu computador e fiz o upload no meu canal. Assim, quem quiser pode assistir tanto o debate que eu fiz com o Marisvan, como também o debate que eu fiz com o Fabiano. O mesmo tema, prostituta da Babilônia. Você pode perceber ali que com o Fabiano também não tinha muitos argumentos, assim como o Marisvan. Só que com o Fabiano foi um debate mais lúcido. O Marisvan se utilizou muito de merchants protestantes, sofismas, embustes, não usou ali a tal da sola escritura a todo momento usando o achismo protestante. Fabiano já foi um pouco mais lúcido nisso, mesmo não tendo muitos argumentos, até porque o Apocalipse é complicado. Se você não conseguir fazer uma exegese em cima dos textos do Apocalipse e também da cultura hebraica, toda aquela simbologia da cultura hebraica, principalmente retirando essa simbologia do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento, fica complicado a interpretação. E como eu falei, tanto no vídeo lá com o Marizano, no debate, como com o Fabiano também, se você tirar o Apocalipse do cânon bíblico, você coloca qualquer coisa ali, pode colocar até o Lutero, até o próprio Fabiano, até o próprio Marizão eu consigo colocar como a besta do Apocalipse, mas não é assim. O Apocalipse faz parte do cânon bíblico, foi escrito por um hebreu dentro da cultura hebraica. Então você tem que entender a cultura hebraica, principalmente da época, toda a simbologia que eles usavam na época, tudo aquilo que João escreveu faz parte da cultura hebraica. Tendo ciência de toda essa simbologia, fica fácil mesmo a interpretação do Apocalipse. Hoje eu não vou falar sobre o Apocalipse, por incrível que pareça. Hoje eu vou falar sobre a Briba, né? a famosa Briba protestante, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus é Jesus Cristo? Quem é a palavra de Deus? Para o católico, a palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é um instrumento da igreja. Mas tem palavras de Deus dentro da Bíblia? Tem, lógico que tem. Mas ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A Bíblia é um instrumento de transmissão da palavra de Deus. Mas é o único instrumento? Não. A Bíblia Sagrada deixa bem claro, a própria Bíblia, que o único instrumento de transmissão da palavra de Deus é a igreja. A igreja, que é o único instrumento de transmissão da palavra de Deus, e a Bíblia por si é um instrumento da igreja, um dos instrumentos da igreja para se transmitir a palavra de Deus.
Entenda, principalmente você que é católico. Aqui, meu canal é para o católico. O protestante que quiser acompanhar o católico, seja muito bem-vindo. É muito importante também a participação dos protestantes. Mas o meu canal é voltado para o católico. Você que é católico, entenda. Ninguém está retirando aqui o valor da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Ninguém está retirando o valor. E sim colocando a Bíblia Sagrada no seu devido lugar. A Bíblia Sagrada ela não pode ser maior do que Jesus Cristo e nem tomar o lugar de Jesus Cristo. Nada pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Por isso eu já estou fazendo aqui a campanha. Católicos, vamos salvar a Bíblia Sagrada das mãos protestantes. Vamos salvar, porque o que eles fazem com a Bíblia Sagrada é transformar a Bíblia em um ídolo. Estão colocando a Bíblia Sagrada no lugar de Jesus Cristo, no lugar que só foi ali feito para Jesus Cristo, a palavra de Deus. Eu vou provar isso pela própria Bíblia Sagrada, pela sola Escritura. Por que eu vou fazer este vídeo? Porque tem um cidadão ali no Facebook me incomodando. Já faz um mês me incomodando a todo momento, porque ele porque quer provar que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Chegou ao ponto, eu vou mostrar aqui o print, chegou ao ponto de retirar este título único de Jesus Cristo. Ele retirou esse título de Jesus Cristo e colocou na Bíblia, dizendo que Jesus Cristo era só um porta-voz. Que Jesus Cristo não pode ser a palavra de Deus, que a palavra de Deus é a Bíblia. Transformou a Bíblia em um ídolo. Transformou a Bíblia Sagrada em um ídolo. Por isso que eu estou falando, a campanha Católicos, vamos salvar a Bíblia Sagrada, tirando ela das mãos protestantes. Porque transformaram ela em um ídolo. O que eu vou expor aqui agora é o que realmente é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Qual é o lugar da Bíblia Sagrada ou das Escrituras? E qual é o lugar de Jesus Cristo? Ah, mas como eu falei, a Bíblia contém palavras de Deus? Sim, contém palavras de Deus. Algumas coisas os profetas escreveram, mas nem tudo. Mas só tem palavra de Deus na Bíblia Sagrada? Claro que não, tem até palavra do diabo dentro da Bíblia Sagrada. Tem o diabo falando lá. Tem o diabo tentando Jesus Cristo. Então tem palavras do diabo também. Palavras de um herege. Então, enfim, é um instrumento de transmissão que contém ali palavras de Deus. Então é um instrumento apenas da igreja. Ninguém pode achar que tudo o que Jesus Cristo ensinou, que os apóstolos ensinaram, que Deus, de alguma maneira, colocou na boca de um profeta, tudo foi escrito, não tem como. Não tem como isso acontecer. E também essa questão dos protestantes achar, não, a palavra de Deus é a Bíblia Sagrada porque é só o que está escrito. Tem que entender a diferença. Palavra é uma coisa, escritura é outra. Em nenhum momento Deus ou Jesus Cristo ensinou que a palavra de Deus é só o que foi escrito. O que não foi escrito, a palavra de Deus que não foi colocado dentro das Escrituras, morreu. Em nenhum momento Deus falou isso, nenhum momento. E esse protestante é muito engraçado, porque ele fica me pedindo a todo momento que eu mostre um versículo onde um apóstolo diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é retardadismo. Isso é um retardadismo. Como que um apóstolo vai escrever algo dessa maneira? Ó, a Bíblia não é a palavra de Deus. Primeiro, não existia a Bíblia. Existiam as escrituras sagradas do Antigo Testamento, que por sua vez, cada seita dentro do judaísmo tinha um cânon diferente. Então, só para vocês terem uma ideia, para os fariseus, livro dos 12 patriarcas. Para os fariseus, era uma escritura sagrada. O Talmud é sagrado, uma escritura sagrada. Então, cada seita tinha um cânon diferente. Tá?
Mas não tinha nenhum apóstolo, mesmo que existisse a Bíblia Sagrada, o cânon bíblico, existisse na época, nenhum apóstolo iria falar algo assim. A Bíblia não é a palavra de Deus. Por quê? Eles já falaram, escreveram que a palavra de Deus é Jesus Cristo. E não tinha nenhum retardado na época tentando colocar escrituras sagradas no lugar de Jesus Cristo. Não tinha nenhum retardado, então não tinha o porquê. E também nenhum apóstolo iria imaginar que depois de 1500 anos iria existir a revolta protestante. Um bando de malucos iriam colocar a Bíblia Sagrada no lugar de Jesus Cristo. Eles não iriam imaginar uma coisa dessas. Então, jamais ele iria ter um versículo dizendo: a Bíblia não é a palavra de Deus. Não precisa disso. Eles mostrando que Jesus Cristo é a palavra de Deus, já basta. O problema é o retardadismo protestante, que passa por cima de todos os versículos bíblicos, todos os textos dizendo que palavra de Deus é tudo que sai da boca de Deus. Palavra de Deus é tudo que sai da boca de Deus. E aqui na terra, a palavra de Deus é Jesus Cristo. Palavra de Deus é Jesus Cristo. Simples assim. Está na Bíblia Sagrada. Mas o que saiu da boca de Deus é apenas o que foi escrito? Não. Não. João Batista foi um profeta, falou também inspirado por Deus e não escreveu nada. João Batista não escreveu nada, mas foi um profeta de Deus, com certeza falou. Bem, o que ele falou foi inspirado por Deus. Então, como eu falei, gente, antes de começar aqui a refutação, não deixe de contribuir com o canal, com apoia-se. Se não puder, deixe o like. Também se inscreva no canal, é muito importante para a relevância do canal. Vamos lá, então. Labriba é a palavra de Deus, salvando a Bíblia dos protestantes. Vamos salvar a Bíblia dos protestantes. Acabar com essa história de que a Bíblia agora tomou o lugar de Jesus Cristo. Então, católico, é a campanha que eu faço esse ano. Vamos salvar a Bíblia. Vamos começar aqui com um versículo. Esse versículo aqui acaba com toda a sola escritura, acaba com essa história de que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém. A Bíblia, como eu falei, a Bíblia contém palavras de Deus. Contém, é um dos instrumentos. O instrumento principal é a igreja. Um dos instrumentos que a igreja se utiliza é a Bíblia Sagrada, porque contém ali também palavras de Deus. Mas como eu falei, tem palavras do diabo lá dentro da Bíblia. Tem o diabo falando lá com Jesus Cristo. Então ali não é apenas um instrumento que tem palavras de Deus. Tem o herege falando. Tem, por exemplo, Saul, que caiu em apostasia, falando escrito, está lá dentro da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá, eu não vou entrar nessa questão, eu quero aqui entrar na questão do mérito, né? Vamos ver quem é a palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, diz assim: muitas vezes, de diversos modos. Olha só, prestem atenção nisso aqui, ó. Muitas vezes, de diversos modos. Eu vou grifar aqui, diversos modos. Outrora, falou Deus aos nossos pais, pelos profetas. Aqui já acabou com a sola escritura. Acabou com a sola escritura. O que diz aqui? De diversos modos, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Não foi apenas pelas escrituras. Foi de diversos modos. Diversos modos. Se existisse apenas a sola escritura, o que estaria escrito aqui nesse versículo? Muitas vezes, pelas escrituras, outrora falou Deus aos nossos pais. Estaria escrito dessa forma, mas não. De diversos modos, Deus falou aos nossos pais pelos profetas. Olha que interessante. Ultimamente, nos falou por seu Filho. Aqui ele coloca algo único. Agora, ultimamente, falou pelo o seu Filho, Jesus Cristo. Prestem atenção como é diferente quando o autor cita o Antigo Testamento com os profetas, diz de diversos modos,
Quando cita já o Novo Testamento, diz apenas pelo seu Filho Jesus Cristo, que constituiu o herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas. Isso aqui é importante, criou todas as coisas. Depois eu vou explicar o porquê. Esse é o cidadão que fica incomodando a todo momento, perguntando onde está na Bíblia Sagrada que a Bíblia não é a palavra de Deus. Isso é uma pergunta retardada, como eu falei, é uma pergunta retardada. O cara passou pela lavagem cerebral e ele não suporta a ideia de que a Bíblia não é a palavra de Deus. Não basta ser escrituras sagradas. Ninguém está retirando a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Ninguém está retirando. Até porque teve a participação da Igreja Católica no cânon. A definição do cânon foi inspirado por Deus e Deus usou a única igreja que existe, que é a Igreja Católica. Então, assim, ninguém está retirando a importância da Bíblia Sagrada, que não se pode pegar a Bíblia e colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus Cristo. Não se pode, são escrituras sagradas. E palavra não tem nada a ver com escrituras. Escrituras são ali algo que foi escrito. Pode ser a palavra de Deus, como pode ser a palavra do diabo, como eu falei. Pode ser a palavra de um herege. Foi algo que foi escrito. Palavra que, na teologia, é tudo que sai da boca de Deus. Mas prestem atenção no que ele escreveu. Ali, fazendo o questionamento, ele diz assim, ó, palavra de Deus, aqui, palavra de Deus, que vos ensino, a palavra de Deus que vos ensino não é minha, mas daquele que me enviou, João 7,16, aí ele diz assim, aprendeu que Jesus é apenas, olha só como ele reduziu. Olha o que é a desgraça protestante, essa divisão maluca, louca, cada cidadão com a Bíblia debaixo dos braços, pregando o seu próprio Jesus. Prestem atenção nisso aqui. Isso é o resultado do livre exame. Isso é o resultado do livre exame. É sempre a sola escritura e sempre um Jesus diferente. Aprendeu que Jesus é apenas, reduziu Jesus, um representante. Um porta-voz da mensagem divina. É isso que esse cidadão questionou. Se eu aprendi que Jesus é apenas um representante, e quando ele lê aqui, a palavra que vos ensino não é minha, ele acha que é uma Bíblia. Ele acha que Jesus Cristo nasceu e pegou uma Bíblia e colocou debaixo dos braços e saiu ensinando os apóstolos com uma Bíblia. Ele acredita na cabeça dele que Jesus Cristo está abaixo da Bíblia Sagrada e que Jesus Cristo não poderia jamais ensinar nada que não estivesse escrito na Bíblia Sagrada. Para ele, Jesus Cristo ensinava Mateus, Marcos, Lucas, 1 Coríntios. Para ele era assim. Foi assim o Novo Testamento. Para ele foi assim a vida pública de Jesus Cristo. Reduziu Jesus Cristo a nada. Como se a Bíblia tivesse mais autoridade do que Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo que é Deus encarnado. E aí ele diz assim, e você ainda vem me falar que a Bíblia não é a palavra de Deus? Chupa essa manga, ainda vem com um merchan protestante. Ainda tenta fazer uma indagação em cima de um merchan protestante. Aí eu pergunto, onde nesse texto que ele citou aqui diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Onde? Onde nesse texto diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Ele apenas julgou que o termo palavra, que vem do logos, grego logos, é uma Bíblia. A palavra que vos ensino não é minha, mas daquele que me enviou. A Bíblia é sagrada. Então Deus enviou Jesus Cristo com a Bíblia debaixo dos braços. E aí ele continua aqui, né, colocando vários versículos aleatórios tirados do seu contexto. Ele vai colocando aqui, aquele que me recebe aquele que me enviou. E sempre tirando, né, do contexto, eu vou colocar esses textos mais abaixo aqui. E ele vai, né, colocando... aqui embaixo ele vai escrever assim, o nome Bíblia vem da palavra grega biblos, né? Acho que é assim que se fala, que significa livro, né? Ele descobriu isso
sozinho, mas na verdade Bíblia significa praticamente biblioteca de livros. Né? Não encontramos na Bíblia a palavra Bíblia, mas há um sinônimo. Né? Há sinônimos. Escrituras, que significa palavras escritas, sagradas letras, e a palavra de Deus. Então você vê como é o sofisma protestante, como eu falo, o sofista se utiliza de vários recursos. O protestante, o sofista protestante, se utiliza da mentira para tentar convencer alguém. O sofista de verdade, ele se utiliza de argumentos reais. O protestante não, o sofista protestante se utiliza de uma mentira. Por quê? Ele diz aqui, ó, escrituras, que significa sagradas letras, e palavra de Deus. Não, significa só sagradas escrituras. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Sagrada alguém chamando escrituras de palavra de Deus. Em nenhum momento você vai encontrar. Então ele já acrescentou aqui e palavra de Deus. Não tem nenhum versículo desse que ele citou nesse print e em vários posts que ele fez. Ele colocou alguém chamando ali escrituras de palavra de Deus. Ah, mas é lógico, vou citar a palavra de Deus que foi escrita. Beleza, eu vou citar a palavra de Deus que foi apenas dita. Eu vou mostrar aqui. Prestem atenção que os próprios apóstolos se utilizavam das palavras de Deus que não foram escritas. Eu vou mostrar aqui, vou dar alguns exemplos também. Vamos continuar aqui no PDF. Vamos citar ali o Mateus 4, dos versículos do 3 ao 4, que ele também citou no print. Não, na verdade não citou esse versículo, ele citou um outro que eu vou citar mais abaixo, mas esse aqui é muito importante, prestem atenção. Foi no momento que Jesus Cristo foi ao deserto e foi tentado pelo demônio. E ali diz assim, o tentador aproximou-se dele, ele disse, se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu, não está escrito, olha só que interessante, que ele vai utilizar a escritura sagrada, Jesus Cristo vai utilizar as escrituras sagradas, porque o tentador, o demônio, estava se utilizando das escrituras também, prova que as escrituras fora da igreja praticamente não tem o mesmo valor do que estando dentro da igreja sagrada, dentro da igreja católica, porque as escrituras nas mãos aqui do tentador, do demônio, ele tentou utilizar, né, as mesmas contra Jesus Cristo. É o que acontece com o protestantismo. Dentro do livre exame, ele tenta se utilizar das escrituras para defender suas heresias, e consegue. Por quê? Existe uma interpretação. Então, você pode interpretar da maneira que você quiser. E o demônio aqui, o tentador, o diabo, seja lá qual o nome que vocês derem ao capiroto, estava se utilizando das escrituras ao seu bel prazer, interpretando da maneira que lhe convém, tentando ali Jesus Cristo com as escrituras, mas Jesus Cristo acaba com a tradição, acaba, na verdade, com a sola escritura, se utilizando das próprias escrituras. Prestem atenção, a resposta de Jesus Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, que procede da boca de Deus. Olha que interessante. Jesus Cristo se utiliza das escrituras para ir contra a sola escritura. Ele não diz, neste versículo que ele cita, lá do Antigo Testamento, na verdade, é um texto lá do Pentateuco, ele não diz aqui, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede das Escrituras, e sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Da boca de Deus existe o quê? Palavra escrita, que o profeta escreveu, ou um homem de Deus escreveu, e a palavra oral. Por isso que Jesus Cristo diz, isso está escrito, foi escrito por Moisés, lá no Antigo Testamento.
Jesus Cristo diz: toda palavra que procede da boca de Deus, não é toda palavra que procede das Escrituras. Se a palavra de Deus se resumisse apenas às Escrituras, Jesus Cristo teria colocado aqui toda palavra que procede das Escrituras. Toda palavra das Escrituras, e não da boca de Deus. Na boca de Deus tem a palavra escrita, que alguém escreveu, e tem a palavra oral. Vamos continuar, prestem atenção. Lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 22 ao 23. Ao ouvir, porém, que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, não ousou ir para lá. Avisado divinamente em sonhos, retirou-se para a província da Galileia e veio habitar na cidade de Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito. Olha só o que foi dito pelos profetas. E o que os profetas disseram? Será chamado Nazareno. Isso aqui foi uma profecia que não foi escrita. É a palavra de Deus, mas não foi escrita, faz parte da tradição oral dentro do judaísmo. Por quê? A cidade de Nazaré não existia no Antigo Testamento. A cidade de Nazaré passou a existir, se eu não estou enganado, 200 anos antes de Cristo. Dentro da Bíblia, da Ferrada por Almeida, não vai existir nada a respeito de Nazaré, exatamente porque depois de Esdras e de Malaquias, eles retiraram todos os livros. Lógico, né? Se utilizando ali do cânon farisaico, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Mas a cidade de Nazaré passou a existir praticamente 200 anos antes de Cristo. E essa profecia foi feita pelos profetas, não só um, dentro do tal período interbíblico protestante, que eles dizem que Deus se calou com a humanidade. Toda essa baboseira é mais um embuste, isso é uma mentira do capeta, não existe essa história de período interbíblico. Mas essa profecia foi feita, olha só. Essa profecia foi feita dentro do período interbíblico e não foi escrita. E isso causou um problema entre os apóstolos. Eu vou explicar o porquê. Porque isso aqui faz parte da tradição oral judaica. E São Mateus guardou isso. Nem todos tinham conhecimento dessa tradição oral. Isso fica bem claro. Eu vou explicar o porquê. Mas vários judeus ali guardaram essa profecia. Quando Jesus Cristo apareceu, se lembraram da profecia, da tradição oral. Ele será chamado Nazareno. Aí vem o protestante inventar um monte de história, embustes aí, que isso aqui é porque ele era humilde, que não tem nada a ver. Nazareno é porque nasceu em Nazaré. Nazareno é porque nasceu na cidade de Nazaré. Não tem nada a ver com esses embustes que os protestantes inventaram, tá? Vamos continuar aqui. Olha, prestem atenção no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos 45 e 46. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. Olha que interessante, os profetas anunciaram. Não está falando que os profetas escreveram, mas anunciaram. Só que Natanael era só escriturista. Mas aqui está falando que os profetas anunciaram. Mateus diz que alguns profetas anunciaram que ele será chamado Nazareno. E não foi escrito. Mas Natanael era só escriturista. Olha o que ele diz. Continuando ali, Felipe diz: é Jesus de Nazaré, filho de José? E Natanael responde: pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Olha só que interessante isso aqui. Pode, porventura, ver coisa boa de Nazaré? E Felipe retrucou: vem e ver. Então, o que acontece aqui? Natanael praticamente era só escriturista, ligado às escrituras. E não tinha nada nas escrituras a respeito de um profeta vindo de Nazaré. Isso fica claro aqui, por exemplo, em João 7, versículos
dos 50 aos 53. Foi a primeira condenação que Jesus Cristo recebeu. Foi praticamente por trabalhar ao sábado e também porque nas escrituras não tinha nada a respeito disso. Eu não vou falar do profeta Jonas, porque dizem que Jonas sim foi um profeta que veio da Galileia, mas vamos lá. Replicou-lhes, isso aqui foi a questão de Nicodemos com os fariseus. Replicou-lhes Nicodemos, um deles, o mesmo que de noite o fora procurar. Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e conhecer o que ele faz? Olha só, ele está falando da lei. Da lei. Está falando da lei, está falando do que foi escrito. Tá? Da lei. Então, o que acontece aqui? Condena acaso a nossa lei algum homem antes de ouvir e conhecer o que ele faz? Responderam-lhe a Nicodemos: porventura és também tu Galileu? Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profetas. Olha só. Informa-te bem e verás que da Galileia não saiu profetas. E voltaram cada um para a sua casa. Por que Natanael diz isso para Felipe? Porventura, né? Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Porque Natanael também era ligado à sola escritura, assim como os fariseus. E dentro da sola escritura eles não encontraram nada a respeito de um profeta vindo da Galileia. Então, assim, pela sola escritura, não existe na sola escritura esse será chamado Nazareno. Esses profetas dentro da sola escritura ali não existe, não foi escrito. Mas alguns judeus, como Mateus, por exemplo, alguns judeus guardaram o que foi dito. Guardaram, entenderam, ó, esse é o profeta. Esses são os profetas que anunciaram a vinda de Jesus Cristo, dizendo que ele viria de Nazaré. Olha só. Mas para os sola escrituristas, não. Jesus Cristo não poderia vir de Nazaré, porque não tinha nada nas escrituras. Olha que problema para os protestantes. Olha o problema que isso causou, que a sola escritura causou entre os apóstolos, e olha o problema que causou também entre os fariseus ali, porque Nicodemos também, se eu não estou enganado, era fariseu. Tá? Então ficou aquela discussão. Jesus Cristo é o Messias ou não? Jesus Cristo é o Messias ou não? Para São Mateus, Jesus Cristo era o Messias. Por quê? Para São Mateus, não interessava apenas a sola escritura. Para São Mateus também interessava a tradição oral. E segundo a tradição oral, os profetas, esses profetas que viveram ali no tal período interbíblico protestante, esses profetas anunciaram a vinda do Messias, dizendo que ele seria chamado Nazareno. Olha que problema, já aqueles que seguiam a sola escritura, não tinha nada, nem no porque até esse momento ainda não tinha sido retirado os 7 livros, tá? Até esse momento o cânon masorético tinha todos os deuterocanônicos. Mesmo assim não tinha nenhuma profecia escrita a respeito do Messias ser chamado Nazareno. Isso estava na tradição oral. E aí eu pergunto para esse cidadão e para os protestantes: essa profecia, ele será chamado Nazareno, é palavra de Deus ou não? Ah, mas foi escrito por Mateus. Até aquele momento, não. Segundo os protestantes, segundo os apóstolos, se utilizavam apenas das escrituras, porque segundo eles, para os apóstolos, as escrituras era a palavra de Deus. Agora eu pergunto, ele será chamado Nazareno, é palavra de Deus ou não? Mateus, aqui, se utilizou de uma heresia? Será? Segundo os protestantes, sim. Mas vamos continuar. Vamos falar agora do que da questão da palavra de Deus escrita e da palavra de Deus oral. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13,
São Paulo escreve isso. São Paulo. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus. Recebestes, preste atenção. Foi uma Bíblia que eles receberam? Foi uma Bíblia, será? Não. Prestem atenção aqui. Que de nós ouvistes. Olha só. Recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes. São Paulo aqui estava falando da palavra de Deus oral, aquilo que ele falou. E continua, né? E acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, ó fiéis. A palavra de Deus oral, que São Paulo pronunciava ali naquele momento, né? Agia de um modo eficaz nas pessoas. Agora eu pergunto, São Paulo era um herege aqui ou não, dizendo que aquilo que ele falava apenas era a palavra de Deus? Será que ele escreveu tudo aquilo? Será que ele escreveu tudo aquilo? Claro que não. Claro que não. Tem carta aí de São Paulo aí que foi perdida. A primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a segunda. Tem uma anterior que foi perdida. Tem a carta aos Alexandrinos, Laodiceia, essas cartas foram perdidas. Então, aí eu pergunto, é palavra de Deus ou não é palavra de Deus? Mas São Paulo, ele bota, né, um final nisso tudo. Dá um checkmate. Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15. E pelo anúncio do nosso evangelho, aqui evangelho, gente, não é Mateus, Marcos, Lucas e João. São Paulo não andava com Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto que ele fala que esse evangelho que ele pregava, ele recebeu do próprio Senhor. Ele diz, o evangelho que eu prego está em Gálatas. Eu recebi do próprio Senhor. Então não foi algo escrito. Pelo anúncio do nosso evangelho, vos chamou para tomardes parte da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes. Aqui, essa tradução aqui fala ensinamento, em outras traduções está a palavra tradição. Mas vamos continuar aqui. Os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, olha só, seja por palavras ou por carta. Que é São Paulo, gente. Falando para guardar tudo aquilo. Guarde tudo aquilo que foi ensinado, seja por palavra ou seja por uma carta. Aqui ele diz aqui que ele apenas falou. Recebestes a palavra de Deus que de nós ouvistes. Eu pergunto, esse povo guardou o que ouviu ou não? Tem alguma coisa ali, por exemplo, escrita sem ser, né, por parte de São Paulo, por alguém que escutou o que São Paulo pregou? Tem alguma coisa ali escrita ou não? Não, o povo ali em Tessalônica guardou o que ouviu de São Paulo, guardou na tradição oral, continuou transmitindo isso, continuou transmitindo. O que ele escreveu, o povo de Tessalônica guardou também, e continuou transmitindo também o que foi escrito. Continuou transmitindo tanto que foi pregado oralmente, tanto como o que foi escrito. É simples, claro e objetivo. Mas vamos falar agora da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? É Jesus Cristo ou a Bíblia Sagrada? Para, né, os protestantes, Jesus Cristo é apenas um representante. Está lá no print, eu coloco aqui de novo. É apenas um representante. Para o católico, não. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Para o católico, para a Igreja Católica, a única de Cristo, Jesus Cristo é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é um instrumento da Igreja, um instrumento, assim como a tradição oral, assim como São Paulo ensinou. Guarde tudo o que foi escrito e o que foi dito. São Paulo mandou. São Paulo ordenou isso aqui. Tá? Mas os protestantes guardam apenas o que foi escrito e ainda mutilaram o que foi escrito, adulteraram. Né? Tem essa questão também. Mas vamos descobrir aqui quem é a palavra de Deus. Prestem atenção aqui.
João no capítulo 14, versículo 6. O que Jesus Cristo diz? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade. Jesus Cristo é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou ler de novo. Jesus Cristo respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Jesus Cristo falou a escritura aqui. Que fala em João 17, versículos 14 ao 17. Dê-lhes a tua palavra. Olha só. Para o protestante, isso aqui já é a Bíblia Sagrada. Isso aqui é a Bíblia Sagrada, olha só. Mas vamos lá. Palavra é o Logos divino. Logos divino. Tá? Não, quando você fala em escritura, é algo que foi escrito. Palavra é algo mais amplo. Tá? É o que sai da boca de Deus. Continuando. Dê-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. Olha só, santifica-os pela verdade. Olha aqui em cima aqui, que está escrito aqui em João 14. Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade. O que está escrito aqui? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E aqui no João 17, a tua palavra é a verdade. Em João 14, quem é a verdade? Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? A tua palavra é quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus não respondeu: a Bíblia é o caminho, a verdade e a vida. Ou as Escrituras. Ou a Escritura. Né? As Escrituras é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não falou. Ele falou: eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 17, santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Quem é a palavra de Deus? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Jesus Cristo. O herege que coloca a Bíblia Sagrada no lugar de Jesus Cristo está cometendo um sacrilégio. Um sacrilégio. E eu continuo a campanha. Católicos, vamos salvar a Bíblia Sagrada das mãos protestantes. Vamos salvar a Bíblia. Não vamos deixar que ela seja transformada em um ídolo. E para terminar, gente, vamos matar de uma vez por toda essa questão. Dar um checkmate. Vamos lá em João, capítulo 1, versículos do 1 ao 14. O que diz lá em João? No princípio era a palavra, o logos, tá? Logos, do grego logos. No princípio era a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Que palavra que era essa? É a Bíblia Sagrada? No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. É a Bíblia Sagrada? Continuando. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. A Bíblia criou alguma coisa? A Bíblia criou alguma coisa ou não? Continuando ali. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante. Foi a Bíblia que se fez carne. Foi a Bíblia que se fez carne. Católicos, continua a campanha. Vamos salvar a Bíblia Sagrada das mãos protestantes. Transformaram a Bíblia em um ídolo. Colocaram no lugar de Jesus Cristo. Lembra da serpente de bronze? A serpente de bronze era uma imagem sacra. O povo ali, o povo hebreu, olhava para a serpente e se curava. Olhando para a serpente, era uma imagem sacra. Quando aquilo foi transformado em um ídolo, foi destruída. Tá? Então, uma coisa sacra pode ser transformada em um ídolo, sim. Então, prestem atenção. Vamos salvar a Bíblia Sagrada das mãos protestantes. Continuando, quem é a palavra de Deus? Apocalipse 19, versículos do 11 ao 13. Vi ainda o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco. Olha o cavalo branco aqui, tá, Marisvan? Cavalo branco é Jesus Cristo montado, tá? O cavaleiro, seu cavaleiro, chama-se fiel e verdadeiro. Então não é o anticristo, ele é fiel e o verdadeiro. E só tem
um cavalo branco dentro do Apocalipse. Tá? Lá no capítulo 6, no versículo 19, é o mesmo cavalo branco e o mesmo cavaleiro. Continuando. E é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus? É a Bíblia Sagrada que veio montada no cavalo branco aqui? É a Bíblia Sagrada que veio montada no cavalo branco? Não, foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Quem é fiel e verdadeiro? Quem é a verdade, a vida? Quem é a verdade, o caminho, a verdade, a vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. E continuando aqui, continuando. A palavra de Deus, mas aí o protestante vai falar, mas onde podemos encontrar esta palavra hoje? É na igreja que você vai encontrar. E a igreja por si, se utiliza de instrumentos para transmitir esta palavra. As escrituras, a tradição, o magistério, mas é a igreja que transmite a palavra de Deus. Em Efésios 3, versículo 10, assim, de hora em diante, as dominações e potestades celestes podem conhecer pela igreja, não é pelas escrituras, não é pelas escrituras, é pela igreja. A infinita diversidade da sabedoria divina pela igreja. A igreja transmite a diversidade da sabedoria divina. Ah, mas se utiliza as escrituras? Sim, se utiliza as escrituras. Mas também se utiliza a tradição oral. Assim como Mateus. Mateus se utilizou do quê? Da tradição oral. São Paulo se utilizava da tradição oral e mandava guardar a tradição oral. Então é pela igreja. A igreja transmite toda a sabedoria divina. Mas aí vem o protestante com aquele velho versículo de Timóteo dizendo que as escrituras ou a escritura é útil para toda boa obra. É útil, mas não diz único. É útil. Útil. Quando fala útil, não quer dizer que seja único. Não exclui a tradição. Está falando das escrituras. No mesmo capítulo vai falar também da tradição, mas eu não vou colocar esse texto aqui agora, porque é um texto para ser analisado em um outro vídeo. Tá? Mas aí, é o que eu estou falando, aí vem falando de Bereia, que os nobres de Bereia examinavam as escrituras todos os dias. Então os que não eram nobres também. Tá, lá o pessoal de Tessalônica, como eu falei já em vários vídeos, também examinavam as escrituras. Os fariseus examinavam as escrituras, todos examinavam as escrituras. Os judeus, todos examinavam as escrituras. A questão do pessoal de Bereia ali, aí é a questão da tradição oral, olha só. Eles aceitaram a palavra de Paulo. Eles aceitaram ali naquele momento com grande avidez o discurso, a pregação de São Paulo. Nem todos que aceitaram a pregação de São Paulo se converteram lá em Bereia. Olha só, eles aceitaram a pregação de Paulo com grande avidez, acolheram aquilo, examinaram as escrituras todos os dias, mas nem todos se converteram também. Tá? Mas, continuando aqui, não vou entrar na questão de Bereia. São alguns versículos, alguns textos que os protestantes citam para defender a sola escritura que não existe isso, nem na Bíblia Sagrada, nem na tradição. Não existe só a escritura, nem na Bíblia Sagrada, nem na tradição. Como eu falei, o velho versículo de Timóteo, quando diz a Bíblia, ou as escrituras, ou a escritura, seja lá, né, o que for, a escritura é útil para toda boa obra, é útil, mas não é único. Não diz que é único. Em nenhum momento, está apenas colocando ali, né, o valor nas escrituras, como nós colocamos também o valor nas escrituras. Em nenhum momento eu estou retirando aqui o valor das escrituras. As escrituras são inspiradas por Deus. O cânon bíblico é inspirado por Deus porque foi definido pela Igreja Católica. O cânon bíblico, as escrituras, são inspiradas por Deus. Mas tem uma diferença muito grande de ser um instrumento inspirado por Deus
do que ser a palavra de Deus, do tomar o lugar de Jesus Cristo. Tem uma diferença muito grande, muito grande. Então, gente, eu não vou aqui me alongar muito mais nesse vídeo. Deu para entender perfeitamente que a Bíblia tem o seu valor, lógico, tem o seu valor, é inspirado, é um livro inspirado por Deus, mas não pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Jamais pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Jesus Cristo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim de tudo. Jesus Cristo prometeu. Então a palavra de Deus continua sendo Jesus Cristo, continua sendo Jesus Cristo. Olha só, o Apocalipse foi escrito depois da morte e ressurreição de Cristo. Depois da morte e ressurreição de Cristo, Jesus Cristo mostrou o Apocalipse para João. Não vou entrar aqui na questão se é futurístico ou se já aconteceu ou não, não vou entrar nessa questão. Mas mostrou. Então Jesus Cristo continua sendo a palavra de Deus, continua revelando a igreja, continua revelando e se comunicando com a igreja. Não é porque ele morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, que acabou a palavra de Deus, agora é só o que está escrito. Não, ele continua revelando. Mas, enfim, acho que deu para entender muito bem. Tá? Então, mais uma vez, católicos, vamos salvar a Bíblia Sagrada das mãos protestantes. Transformaram a Bíblia em um ídolo, colocaram ela no lugar de Jesus Cristo. Prestem atenção no print que eu coloquei. Né? Eu vou colocar novamente esse print. Prestem atenção, é importante isso. Tá? Porquê de todo esse vídeo aqui? O porquê? Preste atenção no vídeo. Isso aqui é um protestante falando. É um protestante falando. Fazendo um questionamento à minha pessoa. Aprendeu que Jesus Cristo é apenas, diminuiu a importância de Jesus Cristo. É apenas um representante, um porta-voz da mensagem divina. E segundo ele, a mensagem divina é a Bíblia Sagrada. Ou seja, Jesus Cristo está abaixo da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, estava abaixo da Bíblia Sagrada. Não poderia falar nada que não estivesse escrito na Bíblia Sagrada. Desculpem, né? Entrei no comercial sem querer. Tá? Mas, então, meus irmãos, né? Caros irmãos, vou terminar esse vídeo, ficou um pouco longo, mas foi preciso explicar corretamente o que é a palavra de Deus e que a Bíblia é um instrumento da igreja, que contém palavras de Deus, contém, mas ela não pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Mais uma vez agradecendo a participação de todos, esse é o primeiro vídeo que eu fiz esse ano. Se eu falar alguma coisa errada, coloque aí nos comentários, comente, compartilhe o vídeo lá no Facebook, nos grupos do WhatsApp, compartilhe esse vídeo, é importante, vamos divulgar nas paróquias também. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva. Quem puder contribuir com o meu apoio, eu agradeço de coração. Quem não puder, deixa o like aí. Mais uma vez agradecendo, paz e bem a todos, até a próxima, amém.